tarde, boa noite. Eu sou a Cris Santos. Sejam todos bem-vindos ao canal Usina de Amigos. Vamos assistir algumas dicas e macetes da oficina de música? Como surgiram as notas musicais? Guido di Arezzo foi ele o autor. Um monge italiano que regia o coral da Catedral de Arezzo, situado em Toscana, na Itália. Esta maravilhosa ideia ele retirou de um cântico a São João para os proteger da rouquidão. Na sequência, o cântico em latim. Utque ad laxis, resonare fibris, mira gestorum, famuli tuorum, solve polluti, labii reatum, sancte Johannes. Inicialmente, estas foram as sílabas UT, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Sam. Após algum tempo, UT e Sam foram substituídas por Dó e Si, provavelmente por sugestão de Giovanni Battista Doni, musicólogo italiano e estudioso da música antiga. A nota Dó pode ter vindo do seu sobrenome, Doni, ou da sílaba inicial de Domini, que em latim significa Senhor. E Sam foram encurtadas para Si, que são as iniciais de Sancti Johannes, lembrando que J em latim se pronuncia I. Se você gostou da história sobre Guido di Arezzo e as 7 notas musicais, se inscreva no canal, dê um like para fortalecer nosso trabalho e compartilhe com os amigos. Assim o YouTube entende que esse trabalho é importante e compartilhará com várias pessoas. Até mais, pessoal, com dicas da oficina de música. Olá, usineiros! Bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Paulo Avelino e estou aqui para convidá-los para o podcast do canal Usina. Hoje, nesse podcast, teremos a participação da psicóloga Silvia Gonçalves Gomes, abordando o tema Nossos pensamentos são responsáveis por quem somos. Roda o vídeo aí, Jota. Boa noite, meu nome é Silvia, eu sou psicóloga clínica. Minha abordagem é cognitivo-comportamental, que diz o seguinte, que na verdade nós somos movidos pelos nossos pensamentos, né? A maneira como a gente pensa vai determinar quais os caminhos que a gente vai escolher, os caminhos que a gente vai trilhar. Mas isso, na verdade, ele é formado pelas vivências que a gente tem, né? Na verdade, nós somos muito parecidos com aqueles que nos servem de modelo. Por exemplo, se nós formos fazer uma análise sobre como nós agimos, nós somos muito parecidos com aqueles que nos foram modelo. Pai, mãe, às vezes, se a pessoa ela foi criada por uma avó, uma tia, ela vai ter muitas características dessa pessoa. Por quê? Porque, na verdade, o que a gente vai fazendo durante a nossa vida é copiar os comportamentos daqueles que nos são próximos, né? Então, o que acontece? Todos nós nascemos com um temperamento, né? É assim, se a gente for visitar uma maternidade, o berçário dos bebês, a gente vai ver que bebês que nasceram no mesmo dia, eles têm características diferentes também, né? Todos nós temos um temperamento determinado. Então, o que acontece? A gente vai lá no berçário e a gente percebe que um bebê chora mais, o outro bebê ele é mais quietinho, tem um que resmunga, mas não é tão assim expressivo como aquele que berra, que tem aqueles que são muito mais expansivos, né? Então, o que acontece? O que faz um ser de um jeito, o outro de outro, e cada um ter uma maneira peculiar de agir? Isso quer dizer sobre as nossas características internas, né? Porque assim, a gente nasce com um temperamento, e o ambiente da gente vai ajudar esse temperamento a se exacerbar, né? Ele ser mais
mais visto, mais apresentado, ou ele se modificar, porque assim, se eu sou uma pessoa expansiva, esse bebê que chora, na verdade ele manifesta muito aquilo que ele sente, né? Mas se eu for inserido numa família onde meus pais ou o meu cuidador, ele for mais introvertido, ele é aquela pessoa que não é muito de se expressar, automaticamente esse meu temperamento ele vai se modular. Eu vou, na verdade, ceder um pouco daquilo que seria a minha expansividade e vou adquirir também um pouco dessa introversão. E o mesmo acontece o inverso. Às vezes o bebê, ele nasce com características mais introvertidas e o ambiente onde ele está, onde ele é inserido, os pais são, ou os cuidadores são mais expansivos, são mais, como que eu posso dizer, eles expressam melhor, eles conversam mais, eles, sabe, interagem mais. Então o que acontece? A criança acaba aprendendo também a ter esse outro comportamento, entende? Porque assim, é muito curioso porque às vezes quando nós somos mais jovens, nós criticamos às vezes os comportamentos dos nossos cuidadores e a gente fala, quando eu for mais velho, quando eu tiver mais idade, eu não vou ser desse jeito, eu não vou fazer desse jeito, né? E lá na frente, quando a gente vai se dar conta, a gente está fazendo a mesma coisa que eles fizeram, né? Porque é algo que é inconsciente, a gente não percebe, mas a gente lá na frente vai estar reproduzindo realmente aquilo que a gente aprendeu, que o ambiente nos proporcionou, nos ensinou, né? Mas é assim, nós também vamos adquirindo características. Lógico, a nossa casa é o nosso primeiro ambiente, né? Mas quando a gente vai para a escola, nossa segunda experiência em comunidade, a gente também vai adquirindo outros viveres, outras maneiras de nos expressarmos, né? Porque assim, a primeira vez que a gente sai do ambiente totalmente protegido, que geralmente é o nosso lar, nossa casa, e a gente vai ter a nossa primeira experiência na escola, o nosso temperamento também vai nos ajudar ou vai nos prejudicar. Se eu sou mais expansivo, eu vou ter mais facilidade de adentrar esse novo ambiente. Mas se eu for introvertido, eu vou ter mais dificuldade de me desligar, sabe? De cortar esse cordão que existe entre eu e a minha família. E o que acontece? Essa primeira prova fora do lar é algo que às vezes pode ser muito traumático para a pessoa. Por quê? Porque se dentro de casa ela tem um ambiente totalmente protegido, se ela tem ali todas as suas necessidades sendo abarcadas, na escola às vezes pode ser que ela encontre um ambiente que não seja assim tão voltado para ela. E aí o que acontece? Começam-se as primeiras, na verdade, frustrações, as primeiras situações onde a gente é mais um no meio, né? Porque geralmente em casa, porque às vezes também acontece diferente, nós temos um ambiente que é mais favorável, a gente recebe geralmente um suporte maior, né? Mas o que acontece? Na vida a gente vai encontrando outras pessoas, a gente vai passando por outras experiências que também vão deixando e marcando a todos nós, né? E isso, na verdade, a gente vai levando para a nossa vida inteira. Se a gente tiver experiências que não são traumáticas, automaticamente a gente vai, de alguma maneira, guardando isso num lugar que às vezes a gente não tem muito acesso. Porque o cérebro da gente, ele é muito, assim, na verdade, ele se organiza para nos resguardar de algumas situações que nos são prejudiciais. Mas o que acontece?
Geralmente, essas situações que nos trazem um maior desconforto, que nos fazem sofrer, elas são depositadas em locais onde a gente não tem muito acesso, porque nós somos uma máquina muito complexa, né? E para a gente não sofrer, nós próprios, o nosso funcionamento tenta de alguma maneira nos proteger, não nos dando acesso a essas coisas que nos fazem trazer maus sentimentos, sabe? Então, o que acontece? Quando nós vamos crescendo, na verdade, a gente vai levando essa bagagem que a gente vai adquirindo com a nossa experiência, com a nossa vivência, né? E aí, o que acontece? Se nós tivermos mais memórias boas, se a gente tiver mais experiências positivas, nós teremos a tendência a termos um funcionamento. Mas, se nós, por um outro lado, vivermos situações onde nossas necessidades não foram supridas, onde a gente não teve as nossas vivências de maneira positiva, tipo assim, se eu sofri muito, se eu, na verdade, não fui escutada, se eu não fui embalada quando eu precisava, sabe, se de repente, em momentos que para mim foram muito traumáticos, eu não tive uma retaguarda, isso também vai fazer com que eu desenvolva um comportamento. E isso, na verdade, vai deixando marcas, são cicatrizes que a gente tem, né? Então, o que acontece? Nós somos tudo isso. Nós somos aquilo que, na verdade, a gente viveu. E o que acontece? A gente, no decorrer da nossa vida, da nossa história, a gente vai fazendo o quê? A gente vai, inconscientemente, linkando o que a gente está vivendo no presente com situações que a gente viveu lá atrás. Porque, na verdade, o que acontece? Tudo que a gente sente hoje, na nossa vida adulta, são, na realidade, uma revivência de algo que a gente, de alguma maneira, viveu lá atrás. A gente, na verdade, pareia. Porque, assim, a minha experiência de hoje me faz ter lembranças, sem eu perceber, de situações, de emoções que eu senti lá atrás. Entende? Então, o que acontece? Uma situação que hoje me traz um sentimento de angústia, um sentimento ruim, na verdade, isso que eu vivo hoje me faz ir lá atrás e trazer novamente essa emoção que eu senti lá atrás. É assim, é algo que a gente não consegue perceber que a gente está fazendo. Mas é muito importante, assim, quando a gente inicia um processo terapêutico, geralmente a gente escuta a demanda do paciente, ele traz o que trouxe ele para o setting terapêutico, e a gente vai, na verdade, tentando compreender como que funciona o pensamento, o que ele pensa daquilo que ele está vivendo, quais são, na verdade, as expectativas que ele tem com relação ao que vai acontecer lá na frente, o que ele pensa sobre o mundo, o que ele pensa que as pessoas acham a respeito dele. Porque isso, na verdade, nos traz indícios de como que essa pessoa ela é estruturada internamente. E assim, existem algumas experiências que a gente vai ter na vida que, na verdade, nos fazem desenvolver algum tipo de transtorno, né? E hoje, o que a gente percebe, eu na clínica, por exemplo, são muitos casos de ansiedade,
muitos casos de depressão. Praticamente 70% dos pacientes que eu atendo, 70% a 80%, eles têm essa demanda. Tá? E o que é a depressão? A depressão é justamente essa questão de você viver atrelado a situações que já aconteceram e que a gente não consegue, na verdade, nos separar. A gente pega um sentimento, uma situação, uma vivência que a gente tem e a gente fica com aquela vivência, sabe, a todo momento, e a gente não consegue se desligar dela, e ela, na verdade, vai fazendo com que venham vários outros sentimentos ruins de coisas que a gente já viveu, e a gente se coloca numa espiral que a gente não consegue sair dela, né? Por quê? Porque são tantas situações ruins que a gente já viveu, que a gente já passou, que na verdade a gente olha para o futuro e a gente não vê uma possibilidade de mudança. A gente não consegue perceber que há uma outra possibilidade, né? Então, o que acontece? No caso da depressão, eu tenho tido muito boas experiências na clínica, tenho trabalhado bastante com relação a pensamentos, porque assim, o que a gente tem que entender é que assim, existe um porquê de eu estar me sentindo de determinada maneira, de eu estar me sentindo triste, de eu estar com um pensamento determinado. Só que assim, o que eu também tenho que compreender é que um pensamento, ele não é uma sentença. Um pensamento, ele é produzido por mim, e eu também tenho que ter a consciência que eu devo ter condições de refutar esse pensamento, de conversar comigo mesmo, não aceitar 100% aquilo que eu estou pensando. Porque nem tudo que eu penso é algo que vai se materializar. Eu falo o seguinte, que na verdade nós temos em nós, internos, a gente tem 2 advogados. A gente tem um advogado de defesa e a gente tem um advogado de acusação, né? E o que acontece no caso da depressão? No caso da depressão, o advogado de acusação, ele é aquele advogado que tem o título de PhD, ele é pós-doc em acusar, ele é excelente em acusar. Só que, ao mesmo tempo, eu tenho um advogado de defesa, que na verdade não tem voz, ele não consegue, diante da acusação, me defender. Entende? Então, o que acontece? Eu falo que quando a gente começa a terapia, quando a gente começa um processo terapêutico, a gente está dando a oportunidade de trazer mais ferramentas para o advogado de defesa, para que a gente possa, na verdade, muni-lo de outras evidências para que eu saia dessa espiral que a todo momento me traz, sabe, um sentimento de derrota, de que eu não vou conseguir, que eu vou ser condenado, entendeu? Então, o que acontece? Quando eu começo a trabalhar com as evidências, que na verdade nem sempre aquilo que a acusação coloca, ela é 100%, eu começo a desconstruir algumas coisas que eu tenho como certa. Porque assim, eu tenho que ter consciência que
de uma maneira ou de outra, eu tenho escolha, nós temos escolha. É que às vezes, dependendo do estado que a gente está, a gente realmente não consegue ver uma outra saída. Só que assim, sempre há uma saída. E a gente tem que pensar o seguinte: eu estou feliz com o que eu estou vivendo agora? O que eu estou vivendo agora tem alguma possibilidade de ser mudada? Eu posso, dentro das minhas possibilidades, tentar enxergar algo diferente? Ou só tem isso mesmo para eu ver? Porque assim, geralmente quando a gente está numa depressão, os nossos olhares eles estão sempre muito atentos a tudo aquilo que é negativo. A gente não consegue perceber nada que seja motivos para a gente ter esperança, para a gente ter como positivo. Não há, a gente não consegue. A pessoa quando está numa depressão, é como se todas as possíveis alavancas que leva a pessoa para acender algo positivo, ela não existe. É como se todos os plugs estivessem desabilitados para serem acesos. E a gente só vê aquilo que realmente nos traz para a escuridão, porque a gente não consegue ver a luz. E assim, é um processo tão doloroso, tão difícil, que realmente é assim. Existem momentos que a gente está incapacitado de acessar algo bom. Só que assim, o que eu geralmente, junto com os pacientes, a gente tem feito? A gente tem que entender que o que eu vejo, o lado que eu olho, sempre tem tem um outro posicionamento que eu posso ter. É fácil fazer isso? Lógico que não, é muito difícil. A pessoa ela não escolhe ver a escuridão. Não, todo mundo gostaria, todo mundo, na verdade, preferiria não viver isso. Não é que seja algo que eu tenha total domínio. Eu sei que a gente não tem o domínio sobre isso, mas é assim, o que eu preciso fazer é assim, eu preciso ver que eu também posso mudar isso. Como que eu faço para mudar isso? Eu mudo a partir do momento que eu percebo que eu tenho duas vozes e que eu posso escolher a voz que me leva para um lugar melhor. Que não existe só uma voz. Que eu posso, na verdade, me esforçar para que eu consiga, na verdade, passar por esse vale que é tão difícil. É difícil, realmente. Não é algo que é fácil, demanda muita vontade. E assim, eu preciso saber o que eu desejo. Como que eu desejo estar ali adiante. Entendeu? Porque assim, ó, para a gente ganhar alguma coisa, para eu, na verdade, obter algo que eu goste, que me seja caro, que para mim tenha valor, eu tenho que me esforçar. Né? Eu tenho que compreender onde eu desejo chegar. Mas primeiro eu preciso entender como que eu penso sobre isso. Como estão meus pensamentos, para onde meus pensamentos estão me levando. Né? Porque assim, ó, tudo que a gente viveu é que faz com que a gente esteja
nessa espiral, que a gente esteja pensando desse jeito. Só que assim, o que eu vivi pode ser diferente, dependendo de como eu comece a analisar, a pensar sobre o que eu estou vivendo. Deixa eu tentar dar um exemplo. Por exemplo, olha só, eu não sei se vocês já escutaram, mas a gente sempre pode fazer diferente, desde que a gente entenda que aquilo vai nos beneficiar de alguma maneira, tá? Existe uma história de um empresário, um diretor de uma indústria de calçados, que na verdade o que acontece? Ele decidiu ampliar seus negócios, né? E ele pensou em expandir e levar a sua ideia, os seus produtos para a Índia, né? E aí o que acontece? O que ele fez? Ele decidiu pegar dois gerentes dele, dois gerentes da linha dele, né? Duas pessoas de sucesso para mandar para lá, para a Índia, para analisar, né, o mercado, para ver como que se daria isso, né? Qual o olhar que eles teriam com relação a essa expansão, né? E aí o que acontece? Ele mandou um para o sul da Índia e o outro para o norte da Índia. Ao chegar lá, um desses gerentes, quando chegou, que foi para o sul, ele chegou, quando ele desceu do avião tal, e ele teve o primeiro contato com as pessoas de lá, ele olhou para as pessoas, olhou para o ambiente e na hora ele ligou para o diretor e falou, ó, esquece. Vamos abortar essa ideia porque não vai dar certo. Não vai dar certo porque o que acontece é o seguinte, aqui ó, nenhum deles usa calçado e assim, vai ser muito difícil pra gente adentrar para esse ambiente aqui, não vai dar certo. E aí o outro, que foi pro norte, quando ele chegou, ele olhou aquelas pessoas e falou assim, na hora ele ligou pro diretor dele e falou assim, manda todo mundo pra cá. A gente tá com uma mina de ouro aqui. Ninguém aqui usa sapato. A gente vai ter uma ótima oportunidade, porque se a gente colocar realmente, mostrar todos os benefícios que há nos nossos calçados, no nosso material, a gente vai ter muito sucesso, vamos ganhar muito dinheiro. Então o que acontece? O que eu estou querendo dizer com isso? Na verdade é uma mesma situação e com duas pessoas pensando diferente. Por que um, ao ver aquilo, pensou que tudo ia dar errado, que nada ia dar certo? Provavelmente o ambiente que ele é inserido trouxe para ele muitas experiências ruins. Então o que acontece? Naquele momento ele acessou experiências ruins. Então o que acontece? Ele teve esse pensamento que não ia dar certo. Já o outro, ele deve ter sido, na verdade, forjado num ambiente onde as pessoas realmente tinham uma outra maneira de ver as coisas, uma maneira diferente de enxergar as adversidades. E aí ele viu o quê? Ele viu oportunidades ali. Olá, usineiros. E aí, vocês gostaram desse primeiro podcast da psicóloga Silvia Gonçalves? Nós dividimos em duas partes e convidamos vocês para assistir no próximo domingo a segunda parte desse assunto muito importante e interessante para a gente. Nossos pensamentos são responsáveis por quem somos. Convidamos vocês e não esqueçam de dar o like, compartilhar e se inscrever no canal para ajudar a família Usina, ok?
A gente agradece e contamos com a sua presença no próximo domingo. Um abraço.